Imagine encontrar um projeto detalhado de um foguete espacial moderno, mas desenhado há quase 500 anos. Inscreva-se no Maktub History e desvende os maiores enigmas do passado. Em 1961, nas profundezas dos arquivos da Romênia, um cientista tropeçou em algo que desafia toda a cronologia da nossa evolução tecnológica. Um manuscrito esquecido de quase 400 páginas, repleto de ilustrações técnicas complexas e fórmulas escritas em alemão arcaico. O documento, conhecido como Manuscrito de Sibiu, data oficialmente do ano de 1556, em plena era medieval europeia. Mas o que suas páginas revelam não são poemas ou registros de guerra comuns, e sim algo perturbador para a ciência moderna. Lá estavam desenhos explícitos de foguetes multistágios, propelentes líquidos e combustíveis sólidos. Como um homem no século XVI poderia conceber a mesma engenharia que levou a humanidade à Lua centenas de anos depois? O autor dessa proeza foi Konrad Haas, um engenheiro militar e fabricante de armas que vivia na Transilvânia. Haas passou décadas experimentando misturas químicas e estudando balística em absoluto segredo. Em seus escritos, ele detalha o funcionamento de uma asa em forma de delta para estabilizar o voo de objetos lançados ao céu. Mais impressionante ainda é a sua descrição de um chalé voador, uma estrutura projetada para carregar tripulação no topo do artefato. Para muitos teóricos, a precisão matemática de Haas não parece pertencer à ignorância científica daquela época. Será que ele descobriu textos ainda mais antigos, herdados de alguma civilização perdida cujo conhecimento virou cinzas? A história oficial afirma que os foguetes modernos nasceram no início do século XX com pioneiros como Goddard e Tsiolkovsky. Mas as evidências em Sibiu sugerem que fomos forçados a reinventar a roda após séculos de esquecimento. Registros históricos locais mencionam um evento bizarro ocorrido na cidade de Sibiu por volta de 1555. Milhares de testemunhas teriam visto uma lança de fogo cruzar os céus a uma velocidade nunca antes presenciada por olhos humanos. O objeto explodiu nas nuvens sem causar danos, deixando a população aterrorizada e acreditando ser um sinal divino. Seria esse o teste bem-sucedido do protótipo de 3 estágios desenhado meticulosamente por Konrad Haas? Se os planos funcionavam perfeitamente, por que essa tecnologia revolucionária foi enterrada e esquecida por tanto? A resposta pode estar no próprio caráter humanista e ético do inventor, revelado nas últimas páginas do manuscrito. Haas escreveu uma advertência solene, mas meu conselho é para mais paz e não para a guerra. Deixem os foguetes guardados. Ele percebeu que sua criação, se caísse em mãos erradas, poderia se transformar em uma arma de destruição em massa sem precedentes. Em uma Europa dilacerada por guerras religiosas e disputas territoriais violentas, o poder do fogo controlado seria devastador. Diante do perigo iminente, as autoridades ou o próprio Haas decidiram ocultar os documentos do resto do mundo. O conhecimento ficou trancado em arquivos secretos, acumulando poeira enquanto o mundo esquecia a física dos foguetes. Mas alguns investigadores propõem uma teoria ainda mais sombria e intrigante para a origem deste manuscrito. Eles sugerem que Haas não criou os conceitos sozinho, mas sim decodificou fragmentos de alquimia vindos do Extremo Oriente. A China já utilizava pólvora e flechas de fogo rudimentares em combates muito antes do século XVI. Contudo, o salto tecnológico entre uma flecha com pólvora e um foguete de 3 estágios com combustível líquido é monumental. Análises modernas do papel e da tinta do manuscrito de Sibiu confirmaram que os materiais são legítimos do período alegado. Não se trata de uma fraude moderna ou de uma farsa histórica criada para enganar os pesquisadores. O enigma permanece de pé, como as leis da aerodinâmica avançada foram decifradas antes mesmo de Isaac Newton. Nascer. A ciência moderna levou séculos de erros e tentativas para estabilizar o empuxo de propelentes combinados. Haas resolveu essa equação complexa usando apenas compostos químicos básicos e intuição genial. Seus esboços mostram câmaras de combustão concêntricas, uma técnica que só seria replicada na Guerra Fria. Isto levanta uma questão desconfortável sobre a linearidade do progresso da nossa própria civilização. Quantas outras tecnologias do espaço ou da engenharia avançada já foram descobertas e perdidas no fluxo do... A história que nos ensinam nos livros escolares pode ser apenas uma versão filtrada e incompleta da realidade.
Grandes mentes do passado operavam em sociedades que muitas vezes não estavam prontas para suportar suas visões futuristas. O medo da heresia ou da destruição total forçou os maiores gênios a levarem seus segredos direto para o túmulo. Hoje, o manuscrito de Sibyl repousa como um lembrete fascinante de que o passado é muito mais avançado do que ousamos admitir. Os engenheiros espaciais que visitam o arquivo olham para aquelas páginas amareladas com um misto de assombro e reverência. Eles reconhecem ali a centelha inicial de uma jornada que nos levou para além da nossa própria atmosfera terrestre. O criador daqueles esquemas olhava para o mesmo céu estrelado, sonhando com o dia em que o homem alcançaria o infinito. Uma tecnologia esquecida, redescoberta por acaso em um mundo que finalmente tinha a capacidade de compreendê-la. Fica o questionamento se existem outros tomos escondidos em monastérios isolados aguardando a hora certa de serem revelados. Os mistérios que a poeira dos séculos insiste em ocultar continuam desafiando nossa compreensão sobre quem realmente fomos. A verdade por trás do manuscrito de Konrad Hase permanece gravada nas páginas envelhecidas pelo implacável. O que mais a história oficial está escondendo de nós? Inscreva-se no Maktub History e descubra os segredos que o escondeu.